quis. A gente veio forçado, a gente está aqui forçado. Né? Não é porque era gostoso, nossa, que país lindo, maravilhoso. Não, a gente veio para trabalhar como escravizado nesse país. E desde quando a população negra chegou, já tem um movimento negro, né? Já tem uma luta, já tem uma tentativa de mostrar que as vidas negras importam. Mas as pessoas não ouvem. Mas as pessoas não ouvem. Porque parece mimimi. Tudo que a gente vai falar sobre racismo parece mimimi. As pessoas falam, mas os... chega desse assunto, eu já estou de saco cheio. Chega de falar de preto. Esse povo também é muito vitimista. Os próprios pretos já são racistas entre eles mesmos. Quem já ouviu isso? Eles já são racistas entre eles mesmos. Então, assim, por que estão falando? Eles são mimizentos. Então, assim, a gente vai ficando de saco cheio, sabe? A gente vai ficando bem cansado. Porque dá a impressão que as coisas não vão mudar. E aí vem esse tema, né? Aí é lançado esse desafio. Por quê? Que as vidas negras importam ainda hoje. Por que esse tema? Por que falar sobre isso? Já não falou? Tá bom. Não, gente, a gente vai ter que falar mais. A gente vai falar isso hoje, a gente vai falar isso amanhã, a gente vai falar isso a vida inteira. Eu não tenho muita... Talvez eu seja meio negativa com relação a algumas coisas, porque eu tenho a impressão que na minha geração as coisas não vão mudar muito, sabe? Porque, eu não sei, parece que a gente vive a gente avançou um pouco, mas como disse muito bem, né, Lucine, a gente parece que retrocedeu há alguns anos. Eu sou professora e eu tenho escutado mais do que nunca os alunos chamando o outro de macaco. Eu tenho escutado mais do que nunca. Já tinha dado uma parada, agora voltou de novo. Macaco. Mas é engraçado. Aí a gente chega para corrigir e o aluno acha engraçado. Não, mas é engraçado. Ou faz uma piadinha racista. Não, mas a minha mãe é negra, meu pai é negro. Não é racismo, não. É só a brincadeira que estou fazendo com ele. Então, a minha fala hoje, ela é um pouco de reflexão. Eu quero, gente, ser fiel ao horário. Quero ser fiel ao horário. Eu não vou passar, não vou passar. Mas eu quero trazer algumas reflexões e talvez algumas provocações. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês, que eu quero que a gente pensa, é refletir como que está o nosso racismo cotidiano. Como que você se relaciona no seu trabalho? Como você se relaciona com a pessoa que você considera outra? Porque, primeira coisa, a gente, enquanto pessoa preta, as pessoas já chamam a gente de outra. Nós não somos sujeito. Nós não somos colocados como sujeito, nós somos colocados como outro. E a gente se relaciona como outro também. É como se a gente não fosse protagonista. Então, por que é importante falar que as vidas negras importam? Porque nós, enquanto população negra, também até a gente entender que a gente é protagonista, eu acho que vai demorar mais 1000 anos. Porque quando a gente foi trazido aqui para o Brasil na condição de escravizado, o que eles tentaram fazer, os colonizadores? Tirar de nós a nossa humanidade. E tirar de nós a nossa consciência da nossa humanidade, a nossa consciência da nossa importância. E aí, quando as pessoas falam, não, mas os pretos, eles não gostam de ser preto. Eles próprios se preconceituam. Por que isso acontece? Por conta de todo o processo de alienação racial. Tem um psicanalista maravilhoso, sou muito apaixonada por ele, que é o Frantz Fanon. O Frantz Fanon, ele disse, em um livro, né? Ele era muito militante mesmo, assim. Ele era naquele nível assim, chega de escrever. Ele escreveu tanto, sabe? Ele militou tanto, os livros dele são incríveis. Mas ele chegou um momento que ele ficou com tanta raiva de parecer que as palavras dele não estavam produzindo eco, que ele deixou a escrita e pegou as armas e foi lutar contra a colonização africana, do país dele. Às vezes dá vontade de fazer igual o Fanon, sabe? O Malcolm X, assim. Porque às vezes dá a impressão que a gente fala e as pessoas não estão ouvindo. Parece que o celular é mais importante, parece que o Instagram é mais importante, as fotos são mais importantes, outras coisas são mais importantes, menos aquele assunto. Por quê? Porque esse assunto é irrelevante. Por que é irrelevante? Porque não me cabe. Primeiro, quando a pessoa é branca, né, ou não negra,
Ela pensa, mas não sou eu, então para mim tanto faz. F, né? F para esse assunto. E quando a pessoa é negra, e isso dói na gente certas coisas. Quando a gente vai falar sobre racismo, é doloroso. Porque a gente passa todos os dias situação de racismo. Não é porque os próprios pretos se preconceituam, é porque eu entendo pessoa que não quer falar sobre racismo, porque dói. Porque a pessoa é doloroso certas coisas. É doloroso. Meus pais morreram, eu era criança ainda. Morreu o quê? Morreu por quê? Morreu a míngua. Era isso que eu ouvi, morreu a míngua. O que é morrer a míngua? Eu não sabia, pensava que era uma doença. Morreu de quê? Morreu de fome. Morreu porque não tinha condição. Porque não tinha condição de um tratamento simples de saúde. Eu tinha uma irmã que quando eu nasci, ela morreu. E minha mãe sempre chorava porque ela tinha morrido. E aí eu perguntava para meus irmãos, por que Miriam é o nome dela? Por que Miriam morreu? Mamãe falava, Miriam morreu a míngua. Miriam morreu a míngua. Eu pensava, o que será que é a míngua? Era isso, ela falava, morreu de fome. Você nasceu, ela morreu de fome. E eu me lembro de um dia, eu estava, eu era bem novinha, eu estava lá com preguiça de fazer meu serviço que minha mãe tinha me dado a missão, que era lavar uma roupa lá. Eu lá enrolando para lavar a roupa, e minha mãe falou assim para mim, brigou comigo, ia me bater, pegou lá uma vara para me bater e falou assim, você devia ter morrido no lugar da sua irmã. E eu carreguei aquilo por tantos anos na minha vida e fiquei pensando, gente, eu pensei, nossa, minha vida não, minha vida parecia tão insignificante, minha mãe falando aquilo, pensei, nossa, carreguei aquilo muitos anos. Até que, depois de muitos anos, minha mãe faz mais de quase 30 anos, que ela morreu. Até que há uns anos atrás, eu comecei a lembrar de todo o sofrimento que a minha mãe tinha passado durante a vida. E eu entendi por que ela falou aquilo. Sabe, não é que eu realmente era um ser inútil, mas eu pensei quantas coisas ela tinha carregado ao longo da vida dela. O quanta dor ela tinha. Para ela me tratar daquela forma, para ela despejar aquilo em mim, é por quantas coisas que ela tinha passado. Então, quando a gente fala que as vidas negras importam, por que a gente está falando isso? Porque as pessoas negras passam de, assim, situações indizíveis. Eu publiquei esses dias um livro com a amiga minha, que chama Cama de Gato. E no livro a gente vai falar sobre a bipolaridade. E aí eu escrevo a partir das experiências dela. Ela é uma mulher branca. E assim, são muitas situações. E eu fiquei pensando assim, e no processo de escrita do livro, eu fiquei lembrando da minha mãe e fui fazendo um levantamento e percebi assim, que a população negra ela não é diagnosticada. Muita gente tem autismo, tem bipolaridade, tem várias doenças mentais, mas não é diagnosticada. E aí a Michelle, Michelle Dill, que é a pessoa do livro, ela me contando várias coisas e eu fui lembrando da minha mãe. Eu pensei, por quê que as pessoas negras não são diagnosticadas? Porque na sociedade racista que a gente vive, as vidas negras não importam. Não importa um diagnóstico, é frescura. Porque para a pessoa negra é frescura. E eu lembro de um fato, e eu me lembrei de um fato, nesse processo, de quando eu era criança, eu tinha uns 7 anos, eu estava indo para a escola. Eu ia para a escola e minha mãe falou o seguinte, despediu da gente, de mim e dos meus irmãos, e falou que ela ia morrer. E aí eu fui para a escola. Ela tinha tomado um remédio para se matar. E eu fui para a escola, estudei, e sabia que quando eu voltasse em casa, minha mãe ia ter morrido. E quando eu cheguei em casa, ela estava viva, ela não tinha morrido. Ela tinha tomado remédio lá, mas não morreu. Mas eu fico pensando assim, gente, quanta coisa que passou pela minha cabeça ali. Você às vezes se relaciona com uma pessoa preta, quantas coisas essa pessoa passou? Não só na vida, mas ela está passando naquele dia. Qual é o seu nível de paciência com as pessoas? Como que você trata as pessoas? Às vezes, falta uma vírgula para a pessoa, sabe? Para a pessoa desistir. E, às vezes, você é o causador ou a causadora disso. Então, assim, por que a gente está falando de vidas negras importam? A gente tem que pensar nos detalhes.
Como que é a sua relação? E quando a gente... E uma coisa que eu quero falar aqui também é sobre esse processo de alienação. Por que a pessoa fala, ah, mas os próprios negros, eles são racistas, eles se preconceituam? Quando eu vim falar do Fanon, né? O Fanon, ele fala, nesse livro, né, Pele Negra, Máscaras Brancas, que quando o europeu chega ali no continente africano, as pessoas se viam como pessoas. Ninguém se via como negro, azul, branco, nada disso. Se via como pessoa. Chega o colonizador, que vocês sabem muito bem que a intenção era de se apropriar daquele continente, e fala o seguinte, olha, você é preto. Você é preto e eu sou branco. E olha, olhando para você aqui, você é bem inferior a mim. Eu tenho olho azul, seu olho é castanho, meu cabelo é liso, seu cabelo é crespo. Então, assim, meu cabelo é liso é mais bonito. Minha pele é clara, é mais bonita do que a sua. Então, ele foi trazendo esses padrões. E para piorar, e ele ainda disse o seguinte, o europeu, olha, ser branco é ser humano. E ser preto, quanto mais preto, mais próximo de um animal você é. E ele, beleza, mas ele chega e fala isso, mas o que ele faz? Ele usa vários mecanismos para convencer as pessoas pretas que elas eram inferiores. E que elas não eram humanas. Que humano é ser branco. Gente, se ser humano é ser branco, eu vou querer ser branca. Eu quero ser humana. E foi isso que aconteceu com a população ali. Né? Isso que acontece com a população negra. Porque em todo esse processo, não é só uma fala, gente, é aquilo que foi falado muito bem. A representatividade. O que acontece? Se na televisão, o que ele começou a fazer? Né? Essa cultura eurocêntrica começou a fazer. Vamos apresentar como positivo só os elementos brancos. Porque aí as pessoas vão querer ser brancas. Né? As pessoas vão ter como inferior o que é preto. Então, o que começaram a fazer? A mídia, a novela. Quem é a rainha dos baixinhos, gente? Quem é no Brasil a rainha dos baixinhos? Quem? Vocês não sabem quem é a rainha dos baixinhos? Xuxa. Como que a Xuxa é? A Xuxa é preta? Branca, loira. Então, o que vai acontecer? A rainha dos baixinhos que eu via, era uma mulher branca, loira. Eu não via nenhuma mulher preta na televisão. Eu não vou querer... Se eu só vejo uma loira, eu não vejo uma preta, eu não vou querer ser loira. Por quê? Porque a preta é empregada doméstica. Porque o preto é o ladrão. E o protagonista bonito é branco. O preto, ele não está nesse lugar, nesse espaço do protagonista, do galã da novela. Então, eu vou olhar no espelho, eu não vou ver a realidade, eu não vou ver um rosto bonito, eu vou ver um rosto preto. E a televisão está me falando que o rosto preto é feio. Né? E a novela está falando que o rosto preto é feio. O jornal, as revistas, hoje o Instagram. É um padrão que a gente não consegue chegar. Então, não é porque assim, é porque eu sou racista. Não, eu sou alienado da minha condição racial. Por que eu sou alienado da condição racial? Porque tudo isso foi um processo. E no Brasil, já está acabando meu tempo, eu vou seguir meu horário. No Brasil, gente, na década de 20 do século passado, existia um programa de governo, que era a eugenia. E nesse programa de governo dizia o seguinte, que o Brasil tinha que se embranquecer, era um processo de embranquecimento da raça. E o que acontece? Nesse processo de embranquecimento, existia todo um incentivo para a imigração europeia, por isso que a gente vê as pessoas falando, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de alemão, com aquele orgulho, né? Por quê? Porque vinham os europeus para cá para embranquecer mesmo a raça. Qual que era o lugar da população negra? O homem negro. Isso, Abdias do Nascimento tem um livro maravilhoso, que é o Genocídio do Negro Brasileiro, ele vai falar sobre o homem negro mesmo. Qual que é o lugar dele? O lugar dele, gente, é a morte. É o genocídio. Qual que é o lugar da mulher negra? A morte, o massacre. Então, o lugar da população negra era o massacre. Qual que é a ideia? A mulher negra ainda servia para o processo de embranquecimento. Era proibido, gente, proibido. Gravem essa palavra, proibido. Um casamento entre preto e preto. Preto e preta não podia se casar, não podia ficar junto. Tinha que ser uma preta
com branco para embranquecer a raça. Tem lugares que a pessoa vem falar de útero limpo. Então, se a mulher é preta, ela tinha um filho branco, um filho mais claro, era o útero dela que era limpo. Olha isso, olha o nível. Porque na eugenia, nesse processo de embranquecimento, eugenia queria dizer bem nascido. Quem era bem nascido? Era o branco. O mal nascido era o preto. Então, assim, se eu, como uma mulher preta, eu me caso com um preto e tenho um filho preto, ó, amaldiçoada. Né? Então, até hoje, por que você vê as pessoas, não, cada um tem sua escolha, mas por que você vê, é difícil ver casais pretos mesmo, é difícil. Aqui em Cuiabá ainda tem bastante, mas Mato Grosso, difícil. Por quê? Por conta de todo esse processo. Porque a eugenia, todo esse processo de embranquecimento me fez, treinou o meu olhar para olhar para um homem preto e achar ele feio. E achar que ele não passa uma segurança. E todo esse processo de embranquecimento faz um homem preto olhar para mim, enquanto mulher preta, e me ver como feia. Como feia. Não me vê como mulher. Eu não pareço uma mulher, eu não sou feminina. Feminina é uma mulher branca. E o que passa é uma imagem de segurança seria um homem branco. Esse é um processo de alienação racial. É todo um processo que foi construído no Brasil. E a partir de uma lei, gente. Existia lei para isso. Para embranquecer. Eles diziam, né, na década de 20 do século passado, que em 100 anos o Brasil não teria pessoas pretas. 100 anos, não teria. Então, se aqui, que está colorido, aqui está bonito. Se aqui nós temos esse cabelo crespo, nós temos a pele escura, nós temos o traço, quer dizer que nós somos resistência, porque não era para ser assim. Porque em 100 anos, o propósito deles era esse. Em 100 anos não haveria pessoas pretas no Brasil. Na Argentina deu certo. A Argentina deu certo. Vocês veem, a Argentina é branca, é europeia, é uma Europa na América Latina. O mesmo processo que a Argentina passou, nós passamos. Só que, assim, não é que no Brasil deu totalmente errado, mas não deu certo igual eles queriam. Mas o racismo ainda está introjetado na nossa mente. A alienação racial. Quando eu olho, eu acho que o meu cabelo é feio porque ele é crespo, é o processo de alienação racial. É o processo que eu fui colocada de olhar para o espelho e me achar feia. Sabe? Então, é isso. Essa é a minha provocação e essa é a minha reflexão a respeito dessa pergunta. Tá? Muito obrigada, gente, por ficar até agora e vamos à última, né? Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Eu passo a palavra agora para a Regina Câncio, que é orientadora espiritual.